E você já vai fazer o vestibulinho ETEC nesse próximo domingo e não faz a menor ideia de onde vai ser tua prova, nem do que você precisa levar. Esse vídeo foi feito pensando exatamente em você. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Lilian Cruz e por aqui, há mais de 5 anos, eu ajudo pessoas que querem ser aprovadas na ETEC, que querem ter um ensino de qualidade. E eu sei que você provavelmente é uma dessas pessoas. Então aproveita e já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma atualização. Certo? E agora vamos aqui ao nosso tema: como descobrir o seu local de prova e o que você precisa levar no dia da prova da ETEC. Primeiro, então, eu quero te mostrar como é que você faz para saber o teu local de prova, certo? Então, para isso, você vai lá no site do Vestibulinho ETEC, que é esse site aqui que vai aparecer na tela aqui para você agora. Então, é o vestibulinhoetec.com.br. Assim que você entra nesse site, tem um botãozinho ali em cima, sabe? Escrito área do candidato. Se você clicar ali e fizer o seu login na área do candidato, você já vai conseguir também chegar numa parte em que você vê o teu local de prova. Só que o próprio site já facilitou a vida. Então, logo aqui na frente, você tem a opção de clicar no botãozinho para você ver o seu local de prova. Lá você vai colocar, então, o seu CPF e vai consultar o seu local de prova. É bem simples mesmo. Então, cada pessoa tem o seu próprio local de prova, entende? Ele sempre é na cidade da ETEC em que você escolheu estudar. Então, um exemplo, eu moro aqui em Santos, mas vamos supor que eu quero fazer ETEC na cidade de Cubatão. Então, a minha prova não vai ser em Santos, a minha prova vai ser em Cubatão, que é a cidade da ETEC em que eu escolhi estudar. Entende? Ou então, se você mora em São Paulo, mas escolheu estudar numa ETEC que fica em Guarulhos, que embora seja perto, é uma outra cidade. Logo, a tua prova, então, vai ser na cidade de Guarulhos. Beleza? Então, a prova é sempre na cidade da ETEC em que você escolheu estudar. Tem pessoas que conseguem fazer a prova na própria ETEC, só que tem casos que eles não têm como colocar todo mundo que vai fazer a prova dentro daquela ETEC, afinal de contas, tem muito mais pessoas querendo entrar na ETEC do que vagas disponíveis. E aí, nesses casos, então, eles dividem os candidatos entre escolas, ou seja, tem gente que faz a prova na própria ETEC, tem gente que faz a prova em escolas, que acabam meio que fornecendo o local para a aplicação da prova. Principalmente agora, com questões de distanciamento e coisas do tipo, é bem provável que você não faça prova na tua ETEC, mas sim em alguma escola próxima. Então, se você já viu onde é a tua prova, escreve aqui nos comentários para mim agora. Ela é na própria ETEC ou é em alguma outra escola? Só para a gente saber, então, como é que está essa distribuição nesse vestibulinho agora, já que é o primeiro vestibulinho com prova após a volta, o retorno da ETEC, né? Então, me conta aqui nos comentários. Beleza? E caso você não tenha entendido isso de primeiro vestibulinho por prova, é que na verdade sempre foi por prova o vestibulinho, mas em 2021 e em 2020 ele foi por histórico por conta da pandemia, e agora ele voltou então a ser por prova, e sim, vai continuar sendo por prova daqui para frente. Beleza? Então, local de prova é isso. Quando você clica aqui em ver local de prova, você já tem lá o formuláriozinho para que você pesquise, então, o teu local de prova. Sempre chegue com antecedência à tua ETEC. Certo? Agora, então, vamos ao nosso segundo tópico desse vídeo. O que você pode levar, o que você deve levar e o que você não pode levar. Então, tem algumas coisinhas que são obrigatórias. São elas, primeiramente, um documento de identidade oficial com foto. Por exemplo, o seu RG. Então, você tem essa obrigação de levar o seu documento. Certo? Também é obrigatório que você leve uma caneta azul ou preta. Caneta esferográfica, dessa aqui, ó. Pode ser de outra marca também, mas tem que ser caneta, assim, normal, dessas que você escreve durante as suas aulas e coisas do tipo. Não pode ser canetinha de gel, por favor, não leve caneta de gel, porque eles não vão permitir que você faça a prova com caneta de gel. Tem que ser caneta basiquinha, normalzinha mesmo, tá? Tem que ser preta ou azul. Lilian, gosto de verde, pode? Não. Vermelho, pode? Não. Verde e amarelo também não pode. Tem que ser azul ou preta. Além da caneta e do seu documento, que pode ser o seu RG, é importante também que você leve uma borracha e um lápis. Realmente vai ser útil? Vai, porque você tem cálculos durante a prova. Então, você consegue escrever uma conta, pagar a conta. Fica mais fácil com lápis e borracha do que com caneta. Inclusive, vamos ser muito gratos ao vestibulinho por poder levar lápis e borracha. Isso é muito útil. E tem prova que, infelizmente, não permite, por exemplo, o Enem.
Uma outra coisa é a régua. Não é obrigatório levar a régua, então se você não tiver uma régua, não precisa correr para procurar uma régua, só que às vezes ela ajuda durante a prova, principalmente na hora de marcar as respostas no gabarito. Eu já cometi o erro de passar a resposta errada para o gabarito, e adivinhe só, perdi ponto, obviamente, porque eu tinha acertado a questão e passei a resposta errada. No meu caso, como eu fiz muitos pontos, não atrapalhou, eu consegui passar normalmente. Agora, imagine uma pessoa que fez lá, por exemplo, 20 pontos, que não é um número muito bom, né? É um número ali que está abaixo da média de questões, sabe? Já que tem 50 questões na prova. Então, uma pessoa que fez 20 pontos, se ela passar uma questão errada para o gabarito, ela tem o sério risco de não conseguir uma vaga. Então, isso pode ser muito grave, sabe? Por isso, se você tiver uma régua, leva, porque isso ajuda muito para passar para o gabarito, que eu, particularmente, acho bem pequenininho o espaço de passar para o gabarito oficial. Beleza? Então, olha só. Lápis, borracha, caneta azul ou preta, documento de identidade e régua são os materiais aí mais importantes. Muita gente tem dúvida se pode levar água. Pode levar água, pode levar também uma comida para você comer durante a prova. Eles não vão fazer o intervalo, não vão te colocar numa salinha com uma mesinha de refeições com guardanapo, não vão, tá? Então, sentiu fome, pega a tua comida e come mesmo durante a prova. A mesma coisa com a água. Eu, particularmente, recomendo levar água mesmo para você não perder tempo. E eu digo isso pelo simples fato do seguinte: se você sentir sede e não tiver uma água, e outras 5 pessoas também sentiram sede e não tiverem água, vocês vão ter que esperar para que vá uma de cada vez. E com isso você perde 5, 10, 15, 20 minutos de prova. E sim, isso faz muita diferença. Então, nesse caso, é importante que você leve água, porque assim, sentiu sede, abriu sua água, tomou sua água e tá tudo certo, tá bom? Então, leva água, que é bem útil. Inclusive, a água ajuda na nossa oxigenação do cérebro, que ajuda a pensar com mais facilidade, a ter mais foco, e assim facilita muito para você resolver aquelas questões mais difíceis, mais trabalhosas, beleza? Então, água pode levar, uma comidinha também pode levar. Só que tem coisas que você não pode levar, por exemplo, calculadora. Não pode levar caneta marca-texto, não pode levar lápis de cor, não pode levar canetinha, não pode jamais levar corretivo, também chamado de branquinho, Errorex, liquid paper. Coloca aqui embaixo o nome que você chama o corretivo, porque cada pessoa chama isso de um jeito, tá bom? Então, não pode levar. Também não pode levar calculadora jamais, em hipótese alguma. Não leve calculadora para a prova da ETEC, porque você pode ser banido da sala se eles virem você usando uma calculadora. Lilian, então como é que eu faço as contas? Calculando, que é o que toda pessoa que estudou consegue fazer durante uma prova, né? Então você precisa sim fazer os cálculos. Claro, eles não vão te obrigar a mostrar o cálculo, então se você não souber algum cálculo, mas souber a resposta, não tem problema, só não pode mesmo usar a calculadora, certo? Lilian, posso levar uma bolsa com os meus utensílios? Pode, gente. Tem pessoas que falam que não pode, mas pode sim. O que acontece é o seguinte, olha só. Levou tua bolsa, tem lá o teu celular, tem lá o teu RG, tem lá um monte de coisas, né? Você vai tirar da bolsa, então, a sua caneta, vai tirar o seu RG, vai tirar o seu lápis, vai tirar a sua borracha, ou seja, tudo aquilo que você pode usar durante a prova, lápis, borracha, caneta, régua, e aí, documento de identidade, você vai deixar em cima da tua mesa. O restante você vai guardar na bolsa e deixar a bolsa embaixo da mesa, ou então embaixo da cadeira, ou na frente da sala, caso eles peçam isso. E eu digo isso porque, sim, pode acontecer dos fiscais de prova pedirem para todo mundo que levou bolsa colocar lá na frente da sala. Mas não se preocupa, porque você não vai perder sua bolsa. A não ser que você seja esquecido e acabe esquecendo de pegar de volta. Então lembra, tá? Mas se eles pedirem que deixe a bolsa na frente, você deixa lá na frente, tá bom? Celular não pode ser usado durante a prova. Então assim que chegar lá, você desliga o seu celular. Não vou te dizer não leve o celular, porque eu sei que hoje em dia todo mundo anda com celular. Então você vai procurar no GPS, onde fica a escola, vai, enfim, usar o celular para falar com a sua mãe, com o seu pai, que você chegou até a escola de prova. Então não tem problema você levar. O problema é você ficar usando o celular durante a prova. O problema é se ele tocar durante a prova. Então o que você vai fazer? Assim que chegar ao local de prova, antes mesmo de você entrar na sala, você vai desligar o celular ou então colocá-lo no modo avião, porque dessa forma não vai ter ligação, não vai ter alarme, não vai ter nada desse tipo que possa atrapalhar você e fazer com que você seja desclassificado.
Tem gente que acha que é brincadeira, mas eu já vi pessoas sendo desclassificadas no vestibulinho, assim como em muitas outras provas também. Então, celular você desliga ou então você coloca no modo avião e guarda dentro da sua bolsa. Não pegue o celular jamais durante a prova. Assim que começou a prova, nem chegue perto do celular, finja que ele não existe, porque se pegarem você olhando a tela do celular, eles vão tirar a sua prova, tá bom? Então, você pode levar. Pode, porque todo mundo hoje em dia anda com o celular, mas você não pode usar o celular durante a prova, então você vai guardar o seu celular. A mesma coisa sobre a água. Assim que chegar no local de prova, chegou na sala, já tira a água da bolsa, deixa mais pertinho de você, para não ter que ficar abrindo a tua bolsa durante a prova, certo? Lilian, e quem tem algum remédio para tomar no horário da prova? Avisa para o fiscal de prova que você toma um remédio e aí deixa o teu remédio em cima da tua mesa, junto com o seu documento, junto com a sua comidinha, junto com a sua água, junto com os seus materiais, caneta, lápis, borracha e régua. Se a mesa for pequenininha, que eu sei que em alguns casos acontece isso, deixa a água do seu ladinho, assim, perto da sua bolsa, sabe? E aí em cima da mesa só os materiais mesmo, tá bom? Para você não molhar a sua prova, esse tipo de coisa, né? Então é importante que você entenda isso, ok? Ou seja, celular, se você tiver que levar porque você não tem com quem deixar, você está indo de Uber, alguma coisa do tipo, é simplesmente desligar a internet, colocar no modo avião, desligar o celular, guardar o celular, que não vai ter nenhum problema. Agora, algumas coisas que parecem sem sentido, mas que você não pode também. Tem, inclusive, aqui, quando você olha no local de prova, olha só, que é o fato de você não poder ir com boné, essas coisas do tipo, sabe? Então, você não pode entrar de boné, não pode usar óculos escuros, esse tipo de coisa, tá bom? Tem até aqui dizendo também, chapéu também não pode, radiocomunicador também não pode, então você não pode utilizar essas coisas. Não pode utilizar também, por exemplo, uma touca. Lilian, mas tá frio. Infelizmente vai ter que passar frio na cabeça durante as 4 horas de prova, porque não pode usar gorro, touca, boné, chapéu. Por que não pode? Porque eles podem pensar que você tem lá uma cola dentro da sua touca, ou então talvez aqueles fones sem fio, sabe, para alguém te passar uma resposta. Então, por isso que você não pode. Não pode levar folha de rascunho, não pode levar agendinha, não pode levar, cadê? Post-it, não pode levar nada para você anotar. Lilian, mas o espaço da prova é minúsculo. Eu sei. Por isso que eu te falei, leve um lápis para você ir escrevendo e apagando, tá? Então, leva lápis e borracha para você não ter que usar outros papéis, porque você, infelizmente, não pode levar outros papéis, tá bom? Então, é fundamental que você entenda isso, certo? E olha só, a prova começa às 13h30, ou seja, 1h30 da tarde. Chegue com antecedência em nome de Jesus, amém. Porque se você chegou na escola errada, se chegar em cima da hora, já era, minha filha. Não vão deixar você fazer a prova na escola errada. Então, chegue antes, para você ver direitinho se é aquele lugar, para você encontrar a sua sala, porque tem uma sala específica para você fazer a prova, tá bom? Você e outras pessoas que nem sempre são do mesmo curso ou da mesma ETEC que você, mas são da mesma cidade de aplicação de prova, tá? Então é importante que você leve isso, tá bom? Tem também uma cadeira marcada para você ali. Aquela é a sua cadeira, não pode trocar de lugar. Lilian, se tiver muito frio na cadeira, vai de casaco, porque não pode trocar de lugar durante a prova, tá bom? E uma regrinha específica agora para esse momento de pandemia ainda, né? Que, assim, tudo já tá bem melhor, mas ainda tem alguns requisitos de segurança. Então é importante que você vá de máscara, tá bom? Porque tem cidades que o uso de máscara ainda é obrigatório em local fechado. Então, por exemplo, se a tua cidade em que você mora é tudo livre, mas a tua prova é na cidade vizinha, que é onde fica a tua ETEC, e lá tem essa regra, você precisa estar de máscara. Se você não estiver com máscara, já era. Você não faz a prova. E também tem cidades em que a máscara não é mais obrigatória em locais fechados. Que ótimo. Mas ainda assim, eles recomendam que você esteja de máscara e fique de máscara durante o tempo de prova, tá bom? Mas isso aqui é mais especial, mais importante ainda, para cidades que têm essa obrigatoriedade da máscara em locais fechados, que algumas cidades ainda mantêm essa regrinha, então se é o caso da tua, é importante que você vá com máscara. Leve também a máscara reserva, né, porque a máscara às vezes acaba suando e tudo mais, beleza? Então água pode levar, máscara você pode usar, touca você não pode usar de jeito nenhum. Aqueles relógios, por exemplo, smartwatch, que são relógios que você acessa a calculadora, você não pode usar também, ok?
Tem muita gente que pergunta se pode levar a famosa caneta que apaga. Existe um grande risco de não deixarem você utilizar. E pior do que isso, a caneta que apaga tem um mecanismo diferente dessa daqui, e aí o gabarito é feito uma leitura automática por meio de uma máquina. Então, se você não tiver marcado o gabarito com caneta esferográfica normal, a sua resposta não vai ser identificada e vai zerar a tua prova. Então, na dúvida, leva a caneta básica, essa de R$ 1, que vende na papelaria do Tio Jeca, em qualquer lugar que venda aí. Então, leva a caneta normal, tá? Não fica inventando moda, não, porque senão pode ser que não consigam fazer a leitura do teu gabarito. Já aconteceu alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2018, que uma pessoa foi com a caneta daquelas que escreve e apaga, e aí o gabarito dela deu zerado, porque a caneta tinha um mecanismo diferente, então, que eu não entendo como funciona, e a tinta dela não era lida pelo leitor lá de gabarito, tá bom? E como eu sei disso? Porque a pessoa mandou uma mensagem para mim no YouTube falando, porque eu tinha avisado e a ser humana quis ainda tentar usar canetas diferentes. Então, pega a caneta mais básica que você tiver, aquela que vende em todo canto, em qualquer papelaria que você for, para você conseguir fazer a prova direitinho, tá bom? Então, basicamente é isso. Sobrou alguma dúvida ainda? Não tenha medo, manda aqui embaixo nos comentários. Farei o possível para te ajudar, caso você tenha alguma dúvida em relação ao que pode levar e o que não pode levar, certo? Perdão se eu falei meio rápido em alguns momentos, é que eu esqueci de trazer minha água. E aí eu tô meio com a garganta seca nesse momento, mas eu espero que tenha dado muito para você entender esse vídeo. Deixa o like se você gostou, então, e a gente se vê no próximo. Tchau!